Olá pessoal, estamos iniciando nossa segunda aula desse módulo de técnicos da construção civil. Hoje iremos abordar o tema sobre terraplenagem, mas antes disso vou me apresentar novamente, porque pode ter ocorrido de alguém que não teve a oportunidade de participar da primeira aula e aí não tenha tido também a oportunidade de me conhecer. Meu nome é Pusquim Veiga, sou graduado em Engenharia Civil, pós-graduado em Segurança do Trabalho e sou formando em Direito no segundo semestre de 2017. Beleza? Então, na aula passada, nós tratamos sobre o tema de canteiro de obras e é um tema um pouco mais, como é que eu diria, um pouco mais alargado o tema, né? Tem muitas informações. E não tivemos como terminar na aula passada todos os slides. Então, ficou para darmos continuidade nessa aula 2. E terminamos, acho que, quando estávamos falando sobre a área de vivência, né? São dois temas bastante importantes para ser abordado, porque ele traz as diretrizes de dimensionamento no canteiro de obra das áreas de operação, área de vivência, né, que são a parte de alojamento dos insumos e a parte de convívio dos trabalhadores, ok? Então vamos lá, vamos iniciar abordando os slides finais de área de vivência. Então, os alojamentos dos canteiros de obras, certo? Essas diretrizes são todas, vêm todas esculpidas na NR 18. Então, o que é que diz a ANR quanto ao dimensionamento das áreas de vivência no canteiro de obras? Ela diz que os alojamentos eles devem ter uma área mínima de 3 metros quadrados por módulo, certo? Esse módulo é cama, armário, incluindo a área de circulação. Não deve estar situados em subsolos ou porões das edificações, devido a trazer problemas quanto à salubridade do local. É obrigatório o fornecimento de água potável para os trabalhadores por meio de bebedouros, sempre na proporção de um bebedouro para cada grupo de 25 trabalhadores ou fração. Quando ter pé direito de 2,5 metros, se nesse alojamento tiver cama simples, e ter pé direito de 3 metros quando se tratar de camas duplas, ou seja, as chamadas beliches. E é importante também, pessoal, que esse alojamento ele tenha uma área de ventilação, justamente para não deixar que se torne ali um ambiente nocivo aos trabalhadores, um ambiente insalubre. Então, para isso, é obrigatório ter, no mínimo, certo, uma janela ou uma área de ventilação com as seguintes dimensões que tenham 1/10 da área do piso, ou seja, 10% da área de piso. Então, um alojamento que tenha 3 metros quadrados, você vai ter que ter uma área que seja 30 centímetros, de 30 por 30, ok? O local para refeições também, né? A norma NR18 ela exige que esse local tenha capacidade de garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições, ou seja, esse local tem que atender a todos os trabalhadores, inclusive no horário de refeição em que todos estejam devidamente sentados, né? Então tem que ser dimensionada conforme a sua quantidade de mão de obra. Essa área de vivência ela não deve estar situada também em subsolos ou porões das edificações. Não pode ter comunicação direta com as instalações sanitárias, né? Isso aí por uma questão pura de higiene e evitar que alguns insetos possam estar transitando próximo da área de alimentação. E aí poder conservar aquele ambiente, um ambiente salubre, um ambiente propício para o manuseio com alimentos. Ter um pé direito mínimo de 2,80 metros. Isso aí também é outra exigência. Isso aí, pessoal, é o que vem determinado na norma e que deve ser seguido, né? Pode acontecer de nós nos depararmos com alguns canteiros de obras que não obedecem, não seguem essas diretrizes. E muitas vezes eles são implantados dessa maneira, sem seguir o que rege a NR18. Eles
implantam o canteiro dessa maneira, muitas vezes finalizam a obra e não são penalizados, muitas vezes porque o Ministério do Trabalho e Emprego ele tem uma mão de obra muito escassa, então não consegue ter fiscal suficiente para fiscalizar todas as obras, ok? Então, o local para refeição deve ter um assento em número suficiente para atender a todos os usuários, ou seja, todos aos trabalhadores, independente do número de trabalhadores. Olha só, pessoal, e da existência ou não de cozinha, em todo canteiro de obra deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeições. Então, vejam só, independente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, é obrigado, né, ter um local exclusivo para aquecimento de refeições, seja através de um fogão, seja através de um forno de micro-ondas. Deve ter também um lavatório, né, em suas proximidades ou no seu interior, para que seja feita a devida higienização antes da refeição. E esse local para a refeição, ele deve ter uma área mínima de 1 metro quadrado por operário. Ou seja, se nós tivermos um canteiro de obra, onde temos 50 operários para trabalhar naquela obra, devemos ter uma área de refeitório com 50 metros quadrados. É 1 metro quadrado por trabalhador, ok? Então, aqui temos eu trouxe aqui uma ilustração de um local para refeição, certo? Temos aqui uma mesa, aquelas mesas grandes, feitas até com madeira da própria obra, certo? Aquelas tábuas de 30, no estilo mesão de fazenda do interior, onde todos os trabalhadores devem ficar, certo? Devidamente sentados no momento da refeição, e que esse refeitório deve acomodar todos os trabalhadores presentes nessa obra. Também, quando houver cozinha no canteiro de obra, ela deve ter, essas são as diretrizes para quando no canteiro de obras nós tivermos um departamento, um local, né, que é a cozinha. Ela deve ter, a cozinha, um pé direito mínimo de 2,80 m. Então observa que o pé direito de 2,80 m é a regra, né, o mínimo que a norma exige. Deve ter pia para lavar os alimentos e utensílios, né, isso aí é lógico, é de praxe, né, senão. Possuir instalações sanitárias que não se comuniquem com a cozinha, certo? De uso exclusivo dos encarregados de manipular gêneros alimentícios, refeições e utensílios, não devendo ser ligadas à caixa de gordura, certo? Essas instalações não podem ficar próximas à cozinha por uma questão de higiene e de evitar que alguns insetos possam, né, vir a circular nas áreas comuns, já que se ficar um próximo do outro, e também não deve ser ligados à caixa de gordura. Instalação, na verdade, instalação sanitária, nenhuma deve ser ligada à caixa de gordura, ela deve ter uma ligação sempre independente, ok? Quando na cozinha for utilizado o GLP, esses botijões devem ser instalados fora do ambiente de utilização, em área permanentemente ventilada e coberta, né? Quanto ao uso do GLP, essa regra que a norma traz é uma regra de segurança que deve ser utilizado em qualquer ambiente, até residencial, quando você utiliza o botijão GLP. Quando você tiver no canteiro de obra lavanderia, né, nem todo canteiro de obra tem, mas se tiver no canteiro de obra, quando nós temos empregados que pernoitam, que dormem no local, ou seja, que passam todo aquele tempo da obra dentro do canteiro, passa a ser obrigado a ter a lavanderia. Tendo a lavanderia, as regras que nós devemos seguir na hora de dimensionar esse canteiro de obra são as seguintes. Deve possuir um local próprio, coberto, ventilado e iluminado, para que o trabalhador alojado ele possa lavar, secar e passar suas roupas de uso pessoal. Certo? Essa lavanderia ela pode ser apenas manual, né? Se lavar ela no tanque comum, dependendo do canteiro de obra,
dependendo da sensibilidade do construtor, pode ter até alguma máquina de lavar, dependendo da quantidade de pessoas que fiquem alojadas, enfim, isso aí vai depender muito do construtor, da empresa, né, que é dona do canteiro de obras. Então, esse local ele deve ser dotado de tanques individuais ou coletivo, em número adequado, certo? Quando houver área de lazer, certo, pessoal? Que também, quando área de lazer, se tiver gente, normalmente tem trabalhador alojado, o canteiro de obra oferece área de lazer. Independente também de ter empregados alojados, a área de lazer, alguns canteiros, são todos, mas alguns canteiros proporcionam aos seus trabalhadores uma área de lazer, porque, inclusive, no momento em que eles estão no intervalo de jornada, certo? E eles utilizam desse espaço para ter uma forma de relaxamento, e isso aí é bem produtivo para o trabalhador, entendeu? Ele acaba rendendo mais nas suas atividades quando ele tem esse momento de interação, de lazer, num ambiente propício, ok? Então, quando houver área de lazer, devem ser previstos locais para recreação dos trabalhadores alojados, lógico, podendo ser usado o local de refeições para este fim, certo? Se você oferece um local de lazer apenas para que eles se reúnam e possam ali relaxar, descontrair com algum tipo de jogo, ou brincadeira, uma dama, um dominó e tal, dá para você aproveitar a mesma área de refeição, mas às vezes tem canteiro de obra que já oferece um pouco mais, já oferece um espaço onde você tem um ping-pong, você pode ter uma sinuca, então provavelmente não vai dar para ficar na mesma área, ok? Então, vamos ver agora, certo, a outra parte do canteiro de obras, que quando nós vimos a parte de área de vivência, a área de convívio, né, ali de convívio dos trabalhadores, né? Que é o refeitório, alojamento, instalações sanitárias, lavatório, enfim, toda a parte comum. Agora vamos ver a área operacional, certo? Na área operacional nós normalmente temos a portaria, o escritório, o almoxarifado, depósitos dos diferentes materiais, né, que são armazenados em uma obra. Temos a central de concreto, a central de argamassa, central de armação, central de formas, central de instalações e esquadrias, central de pré-moldados. Todas essas áreas são operacionais, ok? Então, vamos ver um pouco de cada uma e sugestão de onde ela deve ser alocada no projeto de canteiro de obras. Então, a portaria, ela deve estar sempre junto à porta de acesso do pessoal, né? Porque ela já logo na entrada do canteiro de obras, que a gente já deve estar com esse setor, certo? Não faz sentido alocar em outro ponto do canteiro, senão na parte onde você tem o acesso, onde você vai passar as informações, onde normalmente ali vão estar os capacetes que dão acesso à obra, entendeu? Enfim, muitas vezes pode estar até o cartão de ponto ou ponto eletrônico, enfim. Deve ser suficientemente ampla, certo, para manter um estoque de EPI a ser fornecido aos visitantes, né? O EPI que eu acabei de falar, que é o capacete, porque não pode nenhuma pessoa adentrar em um canteiro de obras sem estar, no mínimo, portando o EPI de proteção da cabeça, que é o capacete, certo? Então, já o escritório, certo? Ele é composto de dependências para atender os seguintes elementos da administração da obra. Então, no escritório, certo? Ele vai atender ao pessoal de engenharia, certo? Os estagiários e técnicos. O mestre de obras também tem acesso ao escritório, auxiliar de escritório, o SESMIT, que é o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, ambulatórios, sanitários, etc. Esse escritório pode ser dividido entre áreas vamos dizer assim, de primeiro escalão do canteiro de obra, onde vai ficar os engenheiros e a parte administrativa. Em outro setor pode ficar a parte técnica e estagiários.
e em outro setor ficar a parte mais que está lidando direto com a parte operacional, que são os mestres de obras. O SESM também fica numa área separada. Enfim, é um escritório que você vai alocar ali vários setores. Ok? Também, para o escritório, é aconselhável que a sala de engenharia ela fique disposta de maneira que possa ter uma visão ampla do canteiro da obra, certo? De preferência, fique localizado numa parte bem central, que tenha um vidro, certo? Um vidro grande, que possa servir como visor, que ele possa estar visualizando toda a movimentação da obra, para ver o funcionamento, se ela está andando de forma adequada com com o planejamento da obra, certo? Ou com os projetos também. Então, outra área operacional é o almoxarifado, certo? Que na hora de você planejar um canteiro de obra, mas você alocar esse almoxarifado, é interessante que ele fique localizado de modo a permitir uma fácil distribuição dos materiais pelo canteiro, certo? Que ele fique próximo das entradas do canteiro de obra, para facilitar até que seja descarregado esse material no almoxarifado, certo? E aqui trouxe algumas ilustrações do almoxarifado, certo? Onde, nesse caso aqui, parece até um supermercado, um mercadinho, fica tudo separado por categoria, parte elétrica, hidráulica, piso, argamassa, ou piso, tubulações, conexões, certo? Vai ficar tudo separado conforme sua categoria e bitola, de dimensão, para facilitar uma melhor procura e assim atender às demandas e os pedidos da obra. Beleza? Então, os depósitos, certo? São locais destinados à estocagem de materiais volumosos, certo? Materiais graúdos ou de uso corrente, podendo ser a céu aberto ou cercados para possibilitar o controle, certo? Nesse depósito aqui você vai armazenar ali os agregados graúdos, miúdos, né? Areia, brita, saibro se for utilizado para aterro, vai armazenar também o ferro, o aço, a madeira também, entendeu? Enfim, todo esse material mais volumoso, ok? Dentre eles, temos as argamassas também, que são volumosos, que dá para a gente armazenar sempre em lugar fechado, né? A argamassa, o cimento, a cal, são tudo materiais sensíveis que ao mínimo contato com a umidade, eles aceleram o seu trabalho de pega, de endurecimento, e com isso você pode perder todo esse material. Ele deve ser sempre armazenado em pilhas não superior a 10 sacos, não, né? Deve estar sempre armazenado sob estrados com altura de 30 centímetros, que é justamente para evitar o contato com qualquer tipo de umidade que venha por fluorescência, por capilaridade do solo, ou que às vezes algum vazamento, alguma coisa assim, uma água que porventura venha a entrar nesse local, possa colocar todo esse material à perda, ok? Então, é interessante que ele fique sob estrados com 30 centímetros de altura, e também eles devem ficar afastados de paredes do depósito numa distância de 30 centímetros, também para não absorver nenhum tipo de umidade e consequentemente, levar esse material à perda. Até porque são materiais que têm um certo valor, então, se você perder, vai trazer um prejuízo para o construtor. E aqui, essa outra ilustração é um kit de material de revestimento que ele já está separado por apartamento, que é até interessante. Já é feito o levantamento, né, da quantidade de revestimento cerâmico, de argamassa, rejunto que será utilizado naquele apartamento, e o kit já é separado, lacrado com a fita, já fica separado por apartamento. Então,
Isso dá um senso de organização e evita muito desperdício quando você já manda o kit, já separa o kit certinho. Então, a central de concreto é outra área importante no canteiro de obra, certo? Ela deve estar localizada sempre junto ao depósito de cimento e as baias de agregados, até para poder não ter muita perda com a logística. Então, se a central de concreto que nós falamos aqui é onde vai ficar localizada a betoneira, 1, 2 ou 3 betoneiras, dependendo da demanda da obra. Então, é interessante que essa central esteja próxima ao local onde está armazenado o cimento e onde está armazenado os agregados graúdos e miúdos, que são areia e brita, certo? Para com isso você ter menos perda de tempo, certo? E poder dar uma dinâmica maior na elaboração do concreto, né? Que é um material extremamente importante no canteiro de obra. Então, a central de armação também é outro local importante, né? Visto quando se tratar de obra de grande porte, como obras verticais. É interessante que ela esteja localizada próximo ao estoque do aço e seja de fácil acesso ao transporte. Deve ter uma área, central de armação, deve ter uma área de aproximadamente 50 metros quadrados, né? Haja vista que vamos processar ali aço de todo tamanho, né? De toda bitola. Então, muitas vezes temos barras de aço com comprimento muito grande, né? Que vai depender muito do tamanho das vigas e pilares. Então, tem que ter um local espaçoso para que você possa, certo? Alocar todas essas peças que serão processadas com certa tranquilidade, ok? Então, a cobertura seria o ideal, certo? Mas é obrigatório somente sobre equipamentos. É interessante, né, que você tenha na central de processamento de armação, na central de armação, né, de processamento de ferro, como na central de formas. Também o ideal era que você tenha toda a parte onde vai ficar localizado esse setor, que seja uma parte totalmente coberta. Agora, por exemplo, se acontecer de não dar para ter toda coberta, muitas vezes por redução de custo mesmo, então é exigido que seja coberta pelo menos, né, a parte onde estão os equipamentos, até mesmo para evitar uma depreciação, a perda desse material, ok? Então, a central de formas, outro local importante da área operacional, é localizado em local coberto, né? Deve ser localizado em um local coberto e ter uma área de aproximadamente 20 metros quadrados, né? Haja visto que também a forma são peças que demandam tamanhos variáveis, né? E que precisa ter um espaço confortável para poder você locomover aquelas peças e guardá-la com mais tranquilidade. A central de argamassa também, né, que pode ter no canteiro de obra uma área separada da central de argamassa, ou ela pode também ser feita no próprio local onde está a central de concreto, né, onde tem os equipamentos para utilizar para os dois tipos de materiais. Deve ser localizado próximo às baias de agregados miúdos, né? Prover um tablado próximo à betoneira para a colocação dos aglomerantes, de preferência ser coberto, né, para não sofrer interrupções, e ser próximo ao equipamento de transporte, para poder facilitar todo esse manuseio, porque a argamassa, assim como o concreto, mas a argamassa até mais, porque ela tem um tempo, desde quando ela é mexida, desde quando ela é processada, certo? Ela tem um tempo, né, para utilizar, para ela não perder, certo, as suas propriedades, assim, não propriedades, porque ela perde a sua trabalhabilidade, ela começa a sofrer um endurecimento,
certo? E aí acaba dificultando o uso dessa argamassa para o serviço que ela foi determinada. E aí com isso, alguns trabalhadores gostam de ir molhando essa argamassa para que ela tenha mais trabalhabilidade e ele possa trabalhar, o que é um método errado de ser feito, porque a argamassa ela tem todas as suas medidas próprias no momento de confeccionar. Uma vez confeccionada, deve-se utilizar aquela argamassa. Não dá mais para estar adicionando um pouquinho de água, um pouquinho disso, que ela vai perder a sua resistência. Beleza? Enfim. Temos aqui um modelo de baia, certo? Para que possamos armazenar os materiais não perecíveis. Né? Quais são esses materiais não perecíveis? A areia, a pedra, tijolo, madeira e o ferro. Certo? Areia e pedra britada são distribuídas em baia, a qual deve ter uma dimensão aproximada da carroceria de um caminhão, certo? Quando possível. E as dimensões são essas: 5 metros de fundura, né? 2 metros de largura, a parte da frente, a testeira da frente com 70 centímetros e a parte de trás, que é o fundo da forma, com 1 metro, certo? Isso aqui é um modelo de baia para que você possa agregar esses agregados, você possa armazenar esses agregados, certo? Isso aí você pode ser feito de alvenaria, você pode fazer isso misto, com madeira e alvenaria, vai depender do gosto do freguês, né? Se assim possamos dizer. Vai depender do material que você tenha na hora de executar o canteiro de obra, ou o material que você achar melhor para a sua necessidade. O tijolo, certo? Ele pode ser armazenado a céu aberto, né? É o mais usual, certo? Deve estar sempre em terreno nivelado, coberto com lona plástica. Para uma quantidade de 1.000, né, um milheiro de tijolo, recomendo que tenha um espaço de 8 metros quadrados, certo? É interessante ver o seguinte: é interessante que esse tijolo ele fique coberto com a lona plástica para evitar que ele sofra certo? Com as intempéries, né? Por exemplo, se você tiver um tijolo e chover, molhar esse tijolo, provavelmente ele não vai poder ser utilizado no outro dia. Não vai dar para trabalhar com esse tijolo logo no outro dia, porque ele fica, como ele é feito de argila, então ele leva muita água, ele absorve aquela água, então ele não fica com a trabalhabilidade comprometida. Então é interessante cobrir todo esse tijolo para evitar que ele sofra com qualquer tipo de intempérie. Certo? Aqui a figura tem o alojamento de um tijolo. Essa figura foi pego da revista Construção Mercado, da Pini. E aqui ela traz o ideal, né? O que deveria existir em todo canteiro de obras. Os tijolos serem todos armazenados em cima de pallets, certo? Coberto. O aço todo separado por bitola, certo? Tudo isso para facilitar mais o ganho, né? A otimização do espaço do canteiro de obras, assim como facilitar todo o transporte desse material. Madeiras, por exemplo, né? As madeiras, ela deve ser armazenada com comprimento mínimo de 6 metros, certo? Uma área de comprimento mínimo de 6 metros com a base de 1 metro quadrado. Então, para cada 1 metro cúbico de madeira que ela esteja arrumada, até 2 metros cúbicos no máximo, certo? Você vê, todas devem estar armazenadas, nesse caso aqui são os compensados, os madeirites. Deve ter umas madeiras, os barrotes, para que eles possam ficar todos em cima, para facilitar justamente o seu transporte, né? E fica mais fácil de você retirar esse material.
As chapas de compensado, né, deve ser armazenada em pilhas de 50 centímetros, certo? Em um espaço de 5 metros quadrados para até 30 chapas. Então, o aço ele deve ficar, certo, armazenado em pilhas organizadas conforme a bitola, para facilitar justamente isso, facilitar a sua identificação e manuseio. E para a separação das pilhas de aço, né, deve ser utilizadas estacas de madeira, certo? E deve ter uma área para armazenar isso de cerca de 3 metros por 15. Cimento e cal. Cimento e cal, eles devem ser armazenados no ambiente fechado e isento de umidade, certo? Devendo ficar por no máximo 30 dias. Devem ser todos colocados sobre estrados de madeira, certo? E com os estrados, os sacos vão ficar isolados do piso, né? Não vai sofrer qualquer tipo de interferência de umidade. E também esse cimento e a cal deve ficar afastado 30 centímetros das paredes também, como já vimos nos slides anteriores, que é justamente para evitar qualquer tipo de contato com a umidade. Eles devem ser armazenados em pilhas com no máximo 10 sacos, no caso do cimento, e 15 sacos no caso da cal, certo? Para 200 sacos de cimento de 50 quilos, o espaço mínimo deve ser de 9 metros quadrados, certo? Então, se nós formos armazenar 200 sacos de cimento, deve ter um espaço mínimo de 9 metros quadrados, ou seja, 3 por 3. Para 200 sacos de cal, de 20 quilos, o espaço mínimo é de 5 metros quadrados, ou seja, 2 por 2,5 é o espaço mínimo para armazenar 200 sacos de cal. Certo? Como ela é um pouquinho menor, o peso dela é menor, então a área para armazenar ficou menor. Então, pessoal, esse acredito que tenha sido o último slide, certo? Da aula passada, sobre a área de vivência, a área operacional e o canteiro de obra, e que traz as diretrizes de como dimensionar essas áreas, ok? Agora vamos iniciar a nossa aula de terraplenagem, é uma aula mais curta, certo? Que nós vamos ver aqui os tipos de terraplenagem, quais são os materiais que é encontrado de forma mais comum, certo? Nas obras, ok? Então vamos lá. O que é a terraplenagem? Como é definido o serviço de terraplenagem? Ele é definido como um conjunto de operações de escavação, de carga, de transporte e descarga, certo? Que, com eventual compactação e acabamento, executados a fim de passar-se de um terreno em seu estado natural para uma nova conformação topográfica desejada. Essa é basicamente a definição de terraplenagem. A terraplenagem é isso, é um processo, certo? Que envolve desde a escavação, da carga, né? Escavar, carregar, transportar esse material, certo? Para um mesmo local dentro da obra que seja necessário para que haja um aterro, ou transportar esse material para fora do canteiro de obra, do terreno, e ser despejado em um local que ele não seja mais utilizado, né? Toda essa terra que é movimentada. Então, é basicamente isso, certo? Porque aí você vai transformar esse terreno do seu estado natural para o estágio que você projetou, ou seja, conforme todo o levantamento topográfico daquele terreno. O serviço de terraplenagem é feito de duas maneiras, né? Temos a terraplenagem mecânica e a terraplenagem manual, certo? A terraplenagem mecânica ela demanda uma mão de obra um pouco mais especializada, ela demanda um custo maior, né? Porque nós vamos ter que trabalhar com equipamentos mais pesados, equipamentos caros, né? Mas tem também como vantagem toda um ganho de tempo na execução desse serviço, diferente da terraplenagem manual, que normalmente é utilizada para pequenos movimentos de terra, até porque não compensa fazer grandes movimentos de terra utilizando a mão de obra, né? Utilizando o homem para fazer isso, porque ele vai demandar muito tempo para movimentar qualquer quantidade
de terra, que uma máquina faria isso aí com uma grande velocidade. O custo é um pouco mais barato da mão de obra, porque não é uma mão de obra especializada, a terraplenagem é manual. Enfim, todas as duas têm as suas vantagens e desvantagens. Vai depender do tempo que você quer para realizar esse serviço, vai depender do tamanho da obra. Enfim, tem que levar em conta alguns fatores, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, como eu falei, os tipos de terraplenagem. Nós temos a terraplenagem manual, né? Que são o movimento de terra executada pelo homem através da utilização das ferramentas, que são elas a pá, a enxada e o carrinho de mão. A gente observa aqui que tem todo um trabalho de movimentação, de preparação da fundação dessa construção, certo? Então todo esse movimento é feito, como é um movimento pequeno, movimento pontual, localizado, faz de forma mais organizada, ela de forma manual. Mas para fazer toda a terraplenagem de um terreno grande é muito mais prático, certo? E eu acredito que no final sai até mais barato fazer de forma mecânica. Aí depois as pequenas movimentações que serão feitas, certo? Pode ser feito de forma manual, mas no momento, dependendo da topografia do terreno, aquele momento inicial, é interessante que seja feita toda a terraplenagem, a movimentação dessas terras de forma mecânica, ok? E a terraplenagem mecânica ocorre quando a escavação, o carregamento e o transporte ele é efetuado pela própria máquina, que normalmente é uma retroescavadeira, certo? Um track excavator e um caminhão basculhante. Observamos aqui, certo, uma terraplenagem ocorrendo, certo, no terreno de forma mecânica. Você vê que tudo acontece de forma mais rápida do que a forma manual. Até porque a construção, por exemplo, de um edifício, certo? De uma obra vertical, onde ali nós vamos ter, por exemplo, um prédio com subsolo, certo? Então ali a gente vai ter que cortar aquele terreno 3, 4 metros, certo? Abaixo do nível, né, do meio-fio. Então esse movimento não dá para ser feito manual, né? Não vai demandar muito tempo e vai ficar inviável. Então você utiliza a terraplenagem mecânica, ela escava toda, faz todo aquele corte, e aí os detalhes, as outras movimentações, ela é feita de forma manual, ok? Então, esses aqui são os equipamentos que são utilizados, né? Os mais comuns são utilizados na terraplenagem mecânica. Temos aqui a retroescavadeira de esteira, certo? O caminhão basculante, que é muito utilizado para transportar toda essa terra. A retroescavadeira também é muito utilizada, certo? Para fazer esse serviço de forma mecânica. E o track excavator, que também é muito utilizado, principalmente na terraplenagem de estradas. A gente vê muito utilizando esse equipamento. Normalmente em obras vertical, certo? Construção de edifício, a gente vê muito a retroescavadeira trabalhando, o caminhão basculhante, ele é bem mais usual, ok? Então, como eu já havia falado, a terraplenagem mecanizada, ela demanda grandes investimentos, então tem um custo maior, certo? Existem serviços bem planejados e executados, lógico, porque você tem que fazer um planejamento antecipado, já que você vai demandar um serviço que tem grande investimento e o custo é maior. Ela reduz a mão de obra, lógico que vai reduzir, mas em contrapartida ela exige uma mão de obra especializada. Permite que as operações sejam de grande volume de material, certo? Essas são as vantagens quando se trata da terraplenagem manual. E
esse é o ciclo de operação que acontece na terraplenagem, certo? O ciclo é você escava, certo? Carrega o material, transporta e descarrega e espalha. Dependendo, você vai descarregar e espalhar se for no mesmo local, certo? Você vai descarregar e espalhar para aterrar, ou se for em outro local, você só vai descarregar, entendeu? E lá, dependendo de onde você vai descarregar esse material, lá alguém vai espalhar esse material, senão vai ficar eles todos descarregados de forma amontoada. Beleza? Então, pessoal, olha só. O ciclo de operação, ele é um tempo necessário para carregar, transportar e voltar ao lugar inicial. Esses índices, certo, que são tempo fixo e tempo variável, eles são utilizados para justamente dimensionar, na hora de você fazer o seu orçamento, o custo dessa terraplenagem mecânica, ou seja, quanto ciclo de operação ele vai ser realizado. Então, o tempo fixo é o tempo necessário para uma máquina carregar o material, descarregá-lo no caminhão basculante e fazer a volta, certo? Acelerar e desacelerar. O tempo variável é o tempo consumido pela máquina ou basculante, na estrada ou em vias públicas, para transportar o material e voltar vazio para o ponto inicial. Então, o tempo fixo, né? É o tempo que a máquina tem para carregar o material, certo? Descarregar no basculante fazer a volta para continuar outro ciclo. E o tempo variável é o tempo que é consumido pela máquina na estrada ou em vias públicas, certo? Porque aí você sofre alguns fatores que fazem com que esse tempo varie, né? Que é o trânsito no local, então tudo isso vai ser mais complicado para mencionar. Então esse tempo ele é mais variável. Já o tempo já o tempo fixo não, já é mais fácil você fixar, porque é o tempo da obra. Só a máquina carrega, coloca no caminhão basculante, volta, carrega de novo. Então não tem muitos fatores ali que venham influenciar nesse ciclo, nessa atividade. Beleza? Então, os materiais, né, na mecânica do solo são classificados como materiais de primeira categoria, de segunda categoria e terceira categoria. O material de primeira categoria é o material mais fácil de trabalhar, inclusive toda atividade com ele é mais barata, que são a terra, em geral, a pissarra ou a argila, certo? Rochas em decomposição e cestos com diâmetro de 15 centímetros. É o melhor material que tem para se trabalhar. Já o material de segunda categoria, já são rochas com resistência à penetração mecânica inferior ao do granito, incluído nesta classificação os blocos de rocha de volume inferior a 2 metros cúbicos e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 15 centímetros e 1 metro. Né? Já são aqueles solos onde se encontra muita rocha. E de terceira categoria já são aqueles materiais, aquele tipo de material que são rochas com resistência à penetração mecânica igual ou superior ao granito, com diâmetro superior a 1 metro. Então, são aqueles solos que se encontra muita pedra, que muitas vezes é utilizada como até paralelepípedo, para calçamento, para meio fio, etc. Temos aqui o seguinte: na terraplenagem nós trabalhamos com duas situações, que é para preparar o terreno, fazer um corte no terreno ou aterrar o terreno. Para isso, certo, nós utilizamos uma fórmula para poder calcular o volume desse corte. Toda vez que nós formos cortar um terreno para transportar esse material, nós devemos levar em consideração um fator que ocorre, que é o empalamento, que é quando você corta esse terreno, que você retira esse material, ele se descompacta ali e ele acaba atingindo um volume maior. Certo? Normalmente, de forma geral, quando não sabemos qual o tipo de material que está sendo cortado, que vai ser retirado, nós utilizamos uma taxa de empalamento de 30%, certo? Mas existe já hoje tabelado a taxa de empalamento para vários tipos de materiais. Então, o corte, o que é que define o corte? Ele é adotado, certo? Sempre para retirar um volume de solo correspondente à área da seção multiplicada pela altura média, acrescentando-se um percentual de empalamento. Então, você vai pegar, certo? Aqui, por exemplo, você tem uma área que você quer retirar,
Você vai pegar a área dessa seção, né? Normalmente vai ter ali uma figura, você vai pegar a área dessa seção, certo? Que vai estar em metro quadrado, e vai multiplicar pela altura média. Certo? A altura média ela é encontrada entre a altura inicial desse terreno e a altura final. E você calcula com a fórmula de altura maior mais altura menor dividido por 2. Certo? Depois você pega todo o volume desse corte, vai ser utilizado através dessa fórmula. AB, que é a área da seção, né? Que seria aí, se fosse uma área, vamos dizer assim, mais exata, retangular, seria base vezes altura, vezes a altura média e o empolamento de 40%, mas a gente utiliza em média 30%, certo? É só pegar a área dessa seção, multiplicar pela altura média, você vai ter aí uma medida em metro cúbico e acrescenta uma taxa de empolamento de 30%, você aí vai poder dimensionar quantos caminhões vão ser necessários para retirar esse material do canteiro de obras, beleza? Então, aqui, né, eu trouxe essas duas figuras para vermos um terreno onde está ocorrendo um corte dele, certo? Essa figura desse terreno vizinho à residência é um terreno menor, está tendo um corte menor, mas já vemos que na outra figura já teve um corte gigante, né? O terreno chega a ser, a parte que não foi cortada ainda, chega a ser mais alta do que o caminhão. E a tabelinha que eu falei para utilizar no cálculo de corte do terreno, certo? Que nessa tabela já temos a taxa de empolamento para argila natural, para argila escavada média, para terra natural seca, terra natural úmida, areia úmida. Então, todas elas têm a sua taxa de empolamento, que é essa coluna aqui, que está representada com o símbolo de percentual. Então, o empolamento, certo, pessoal, é o aumento de volume de um material quando ele é removido de seu estado natural e é expresso como uma porcentagem do volume no corte. Aterros e reaterros também utilizam um acréscimo de 30% devido à contração desse material. Então, toda vez que formos aterrar uma área, devemos levar em consideração descobrimos o volume dessa área e devemos acrescentar a esse volume uma taxa de 30%, que é a taxa de contração desse material. Uma dica: a superfície deve estar sempre limpa. O material escolhido para ser aterrado deve ser de preferência arenoso e ele deve ser realizado em camadas de no máximo 30 centímetros. Então você coloca 30 centímetros até compacta, depois coloca mais outra camada e assim sucessivamente. Certo? Sempre molhando e apiloando, ou seja, compactando de forma manual ou mecânica. A fórmula é basicamente a mesma do cálculo para o corte, ok? Aqui são alguns materiais que são utilizados na compactação. Temos ele aqui, o manual, que é o mais conhecido, cepo, que é utilizado, que é feito na própria obra para fazer algumas compactação, né, do aterro, de forma mais manual. Temos o de forma mecânica, que é o compactação por placa e a compactação por percussão. Além de termos aqui o rolo compactador, que é muito utilizado em obras de estradas e rodagens, ok? Enfim, pessoal, deixo aqui uma bibliografia para que vocês possam fazer uma consulta. Na internet vocês vão encontrar, certo, muitos links e muito material desse livro, um livro interessante para vocês fazerem uma leitura e se aperfeiçoar um pouco mais, ok? Então, nossa aula chegou ao fim, certo? Quero agradecer pela presença de todos, certo? Até a próxima aula e fiquem todos com Deus, ok? Um abraço, pessoal.